Gente boa, como estamos? Tudo bem, meus amigos? Vamos à luta? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a nossa história. Trabalhadores do Brasil! Tudo bem com diálogo, sem resposta, mas pelo menos aqui eu lanço as minhas ideias, vocês vão comentando e a gente vai tentando dialogar, tá bom? Tentando, porque não é que eu vou responder tudo, mas enfim, não sou obrigado. Não sou obrigado a nada, como diria uma amiga. Vamos lá. Marco! Vocês com certeza já ouviram algo de Tiradentes desde a infância. Já pensaram nisso? Além do feriado, é lógico, né? Além do... Você lembra pelo menos do feriado, 21 de abril, né? Além do 21 de abril, algo você já ouviu do Tiradentes? Aliás, como eu tô parecido com Tiradentes, né, cara? Que coisa impressionante. Olha, compara. Né? Olha a imagem dele. Compara com a minha. Incrível. Olhando assim ao horizonte e tal, um líder rebelde. Cabelos ao vento. Né? Cabelos ao vento, melhor ainda. De qualquer matiz, de qualquer viés, a gente poderia interpretar assim uma rebeldia com cabelos ao vento, olhar ao longe do tipo, onde é que eu vou agora? Que mais que eu vou desbravar? Quem mais eu vou inspirar? Enfim, debater sobre heróis da história do Brasil, então, é algo muito saboroso. A gente pode fazer oportunamente aí, conforme o tempo vai passando e vocês se interessem, é lógico. Vem aqui nos comentários, coloca qual é o seu interesse, a gente pode conversar. Mas, bom, sobre o Tiradentes, desde a infância a gente aprende do mártir da independência, das suas características básicas, daquele que, pobrezinho, sofreu martírio indo à forca em nome da independência do Brasil. Para começar, vamos com cuidado. De qual movimento Tiradentes participou, você se lembra, em Inconfidência Mineira, não é? Começa assim, interpretando comigo pelo título do movimento, Inconfidência Mineira. Pelo radical da palavra, vem cá, gramática, me ajuda, Inconfidência, ou seja, a situação na qual não pudemos confiar, ou uma situação de traidores conspirando em nome de algo. Sim, inconfidência. Confidência é confiança, então inconfidência é a desconfiança, é não poder confiar, é a traição, concordam? A partir dessa interpretação, nós já podemos dizer que a nomenclatura partiria de Portugal, ou seja, gente que conspirou contra a dominação portuguesa sobre o Brasil. Portugal metrópole, Brasil colônia, gente que conspirou contra a dominação portuguesa. Daí os portugueses chamarem essa gente de inconfidentes. Ou também podemos interpretar como sendo gente que conspirava contra a dominação portuguesa e que foi traída. Porque houve uma traição. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? Houve uma traição, houve aquele que delatou, tipo delação premiada. Na atualidade, inclusive, Brasil trabalhando essa expressão. Tipo delação premiada. Foi realmente uma delação premiada? Aquele que traiu os seus companheiros, aquele que não foi de confidência para com os seus companheiros conspiradores. Um tal Joaquim Silvério dos Reis, já ouviram falar? Digamos, Judas perante os seus amigos, aquele que teria vendido os seus amigos, porque devendo muito ao governo, com dívidas enormes ao governo português, ele delatou os amigos e teve suas dívidas, naturalmente, teve as suas dívidas perdoadas. Joaquim Silvério dos Reis, me permitam chamar assim, um Judas, aquele que foi um inconfidente perante os conspiradores contra a dominação portuguesa. Mas quem eram esses conspiradores? Era sobretudo gente da elite mineradora, gente da elite daquela região para cima, da capitania dos Bandeirantes, a capitania de São Vicente, a região para cima da capitania dos Bandeirantes, a região, sei lá, não tinha nome, região de Campos, a região, não, porque Campos Gerais fica no Paraná, daí eu errei, não posso falar Campos Gerais, mas vamos dizer a região das Gerais, assim, onde tem muitas minas, região das Minas Gerais. Sim, eu não estou brincando, daí é que vem o nome de verdade. Gerais com E, Minas Gerais. E depois vai ser o nome da capitania, que um dia é província e depois o estado das Minas Gerais, cuja bandeira você conhece, não é mesmo? Tá aí, bandeira das Minas Gerais. A bandeira que traz um triângulo e não tem nada a ver com triângulo mineiro, pelo amor de Deus! Não!
É um triângulo para representar a igualdade. Me ajuda aqui, matemática, você percebeu que não é um triângulo isósceles ou escaleno. Eu sei matemática também, gente, desculpa aí, né? Mentira, mas então, é um triângulo de lados iguais, lados equivalentes, equilátero, lados iguais, triângulo equilátero. Ou seja, triângulo que demonstra a ideia de... Olha, cabe no século XVIII, cabe na época da Inconfidência Mineira, 1789, o século das luzes, a ideia de igualdade. Não igualdade social, porque isso é comunismo e não falamos sobre isso naquela época. Não vamos falar sobre isso naquela época, e sim no século XIX, Manifesto Comunista, do Marx e Engels, etc. Mas a ideia de igualdade jurídica, igualdade legal, igualdade com base nas leis. Tá entendendo? Nessa ideia de igualdade com base nas leis, o triângulo de lados iguais, de lados equivalentes, tem uma representação muito forte e muito importante. Então, por que não um quadrado? Porque tem que ser triângulo. Triângulo, na história, várias vezes, tem uma representação muito interessante. Também tem a ver com bandeiras, que não só de Minas, mas deixa pra lá. Simbologia a gente pode, num outro dia, no outro vídeo, discutir. De todo modo, 3 lados representaria a ideia de Montesquieu, você se lembra? Contra um poder absoluto, contra o poder absolutista. Eu estou falando de século XVIII, iluminismo, liberalismo. A ideia de Montesquieu, 3 poderes. Repito. 3 poderes. 3 poderes. Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir. Mais ainda, numa tradição social, Brasil, cultura, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais ainda, o lema que serve para a maçonaria, que esteve presente na Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira, num outro movimento que você deveria estudar, porque é muito bacana e é de aspecto popular e democrático de verdade, Conjuração Baiana, contou com a participação da maçonaria, como também contou com a participação da maçonaria em independência do Brasil. Enfim, de todo modo, na maçonaria nós temos uma máxima que seria... Bom, todo mundo sabe, vai, fala aí no meu lugar. Não, sabe sim, aquela máxima, aquela frase, aquele lema que a gente conhece como lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Uma máxima da maçonaria. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade e igualdade segundo as leis. Certo? Estamos... Século XVIII, estamos falando sobre liberalismo e assim também na Inconfidência Mineira, voltando aqui na bandeira de Minas, 3 lados iguais, portanto liberdade, igualdade e fraternidade também, porque nós temos maçons participando da Inconfidência. A elite mineradora, inclusive com intelectuais que podiam estudar na Europa e traziam ideias revolucionárias e tinham contato com gente revolucionária do tipo o pai da nação americana, Thomas Jefferson, já ouviu falar? Aquele que redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. O pai da nação americana, Thomas Jefferson, além de ter contato com ele, contato com outros cujas reuniões são secretas e podem auxiliar numa conspiração, a maçonaria. Então nós temos na Inconfidência Mineira a elite mineradora, intelectuais, a maçonaria, literatos que também eram funcionários do governo, os famosos Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Aliás, Cláudio Manuel da Costa, você se lembra? Aula de literatura. Cláudio Manuel da Costa teria morrido enforcado na Casa dos Contos. Se foi suicídio ou se foi assassinato e etc., deixa pra lá, não vamos debater sobre isso. De todo modo, estes inconfidentes também contavam com a participação de um outro conspirador que também era funcionário do governo como alferes, como militar. Alferes, grosso modo, diríamos hoje que seria tenente. Tenente, grosso modo, um tenente. E, paralelamente, ele também exercia um outro ofício para complementar sua renda, que era de um tipo boticário. Daí a inspiração, justamente, para a loja de cosméticos e perfumaria. Se puder patrocinar o meu canal, também ajuda. Ajuda na divulgação aqui. Um beijão para o pessoal aí do boticário. Que não tem contato comigo, mas vamos lá, vamos tentar. Boticário. Boticário seria tipo um farmacêutico, tipo um faz-tudo. E nessa função de boticário farmacêutico faz-tudo, a especialidade dele era como, digamos, dentista. Na extração de dentes, deve doer, na extração de dentes, se é extração de dentes, então o apelido, Tiradentes.
O alferes Joaquim José da Silva Xavier. Opa! É aquele que denunciou os amigos. Não. Confunda os dois Joaquins. Temos o Judas, o traidor da Inconfidência Mineira. Temos um inconfidente de verdade, que é Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, o delator. E nós temos Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Sujeito de grande ética, de grandes ideais, de grande postura leal para com seus companheiros, tal que foi convidado a fazer parte da maçonaria. E eles conspiravam em favor de independência, república, universidade, enfim, nós teríamos um Brasil... Brasil não, gente, errei. Não é Brasil. Eles queriam a independência de Minas. Eles idealizavam as mudanças a partir da Inconfidência para Minas, não para o Brasil. Não havia um país idealizado na Inconfidência a não ser para Minas, que não tem litoral, portanto, abraçando o Rio de Janeiro. Minas e Rio de Janeiro se fariam separados de Portugal. Uma vez que separados de Portugal, daí sim, república, como Estados Unidos, industrializada, como Inglaterra, com universidades, estamos no século XVIII, ideal iluminista, né? O ideal de igualdade, de fraternidade, mas a questão do escravismo, como ficaria? Abolição? Se é elite mineradora, não podemos ter abolição da escravidão, eles precisam. A senhora de Lavras participando, repito, com esse senhor de Lavras participando, se nós temos de tão importante que é a extração do ouro, a escravidão tem que continuar. Porém, com a idealização de industrialização, bom, indústria precisa de mercado consumidor, escravo não ganha salário, então escravo não é mercado consumidor, então escravo. Escravidão não combina com indústrias. Escravidão não rima com industrialização, até rima, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Não pode ter escravidão se nós teremos industrialização, ok? Mas é de senhor de Lavras, se eles estão participando, se nós temos... Tá, então como é que fica? Eles precisam de escravidão, mas não queremos mais a escravidão, porque... Bom, Estados Unidos fez sua independência, virou república, mas continua com a escravidão, então no Brasil não, né? De Minas e Rio de Janeiro, em Inconfidência, como é que fica a escravidão? Não vamos debater mais a respeito, porque não sei. Não sei. Para eles não determinaram qual seria o futuro da escravidão no Brasil. Eles não determinaram se haveria ou não abolição, não chegaram num consenso. Tudo bem, mas iniciada a revolta, não se iniciou a revolta, não chegamos até essa revolução em Minas, porque, repito, houve uma delação pelo Judas Joaquim Silvério dos Reis. 11 homens presos, julgados e condenados pela rainha de Portugal, Dona Maria, sim, aquela que você conhece, a alcunha, a louca. Acho legal essa alcunha dela, né, cara? Dona Maria, a louca, né? Então, Dona Maria, a louca, né? Marco! Que, aliás, historiadores dizem que essa mulher mal saberia o que aconteceria em Portugal, quanto mais no Brasil nessa época, dada já a sua situação de distúrbios psíquicos, ou seja, ela já estaria vivendo sua loucura, mas deixa pra lá, não vamos falar sobre isso de todo modo. Que a sentença tenha vindo por ela determinar, ela escrever o que merecem esses inconfidentes e etc. Não, não sei o que fiz. Mas de todo modo veio a sentença de que 11 desses inconfidentes seriam condenados à morte. Tá faltando Cláudio Manuel da Costa, que, né, enforcado, e o Joaquim Silvério dos Reis, que, delação premiada, se safou, se livrou. Os 11 que restaram estão presos, julgados, foram condenados à morte, mas um deles, por formação cristã, pode ser, por formação militar, pode ser, por ideal de inspiração maçônica, de se doar pelos seus irmãos, pode ser também. Ele assumiu como cabeça e líder do movimento. Joaquim José da Silva Xavier, justamente o Tiradentes. Se dizendo como cabeça, o líder, o articulador, que não era, ele pediu para morrer no lugar dos amigos, como seria também na Bíblia. João, capítulo 15, versículo 13.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Bacana, né? Seja feita a vossa vontade. Ele vai ter a permissão de dar a vida pelos amigos. E os amigos vão se livrar. Os amigos tiveram a sentença modificada para prisão, degredo, tanto faz. Ele foi condenado. O dia da sua morte, todo mundo sabe, como eu comecei o vídeo aqui falando, 21 de abril, 1792. E agora é a parte mais novelesca do caso. Imagina comigo, Rio de Janeiro, sede de governo do Brasil naquela época. Nesse dia, olha, 3 anos já, hein? De prisão, 1789 e 1792. Nesse dia, 21 de abril de 1792, aparece o Carrasco para que Tiradentes se vista com a alva, como se fosse um camisolão branco, a alva, né? O Tiradentes estaria nu, assim como também Jesus Cristo estaria nu no dia da sua morte. Mas enfim, Tiradentes estaria de cabelo comprido e barba longa, assim como também estaria Jesus no dia da sua morte. Na verdade, não, gente. Não quanto a Jesus, mas quanto a Tiradentes, cabeça raspada e barba feita. Como outros prisioneiros também, para evitar a proliferação de piolho. Não é aquela figura típica que a gente conhece assim, ó. Do tipo Jesus. Do tipo Jesus. Do tipo Jesus. Mas enfim. Tiradentes, ao vestir a alva, teria beijado as mãos e os pés de seu Carrasco, como também teria feito Jesus. E foi levando uma cruz, não, mas um crucifixo, até o local de sua morte. Jesus teria levado uma cruz pela via sacra, pela via crucis. Tiradentes levou um crucifixo, ou seja, uma cruz com a imagem de Jesus. Rio de Janeiro e as pessoas disputando lugares para acompanhar o que foi aquele show, um verdadeiro show, uma verdadeira demonstração de poder, de autoridade, etc. Vocês imaginam, hoje seria transmissão ao vivo da Atena, transmitindo ao vivo com helicóptero, quero imagens aí, comandante Hamilton, etc. Né? Saudades da Atena. É que faz tempo que eu não assisto da Atena. Mas, enfim, vocês entenderam. Seria uma transmissão ao vivo pelo Insta e tal. Porque o povo gosta disso. Isso dá ibope. Isso dá público. Isso chama a atenção, né? E para Portugal, maravilha, porque servindo de exemplo, não queira trair a coroa portuguesa. Tudo bem, né? Para nós, não para ele. Mas vamos lá. Nessa passagem até o centro do Rio, nesse cortejo até o centro do Rio, ele iria até onde hoje é a Praça Tiradentes, no centro do Rio. O oficial de justiça que, levando o pergaminho a cada parada do cortejo, lê para o público nas calçadas e etc., lê a sentença. Ordem, tipo assim, eu não decorei a sentença, até porque eu não sou obrigado, mas vamos lá. Ordem que a rainha, sua majestade, a louca, né, manda cumprir contra este infame réu Joaquim José da Silva Xavier pelo crime de lesa majestade, do qual foi cabeça e artífice articulador na capitania das Minas Gerais no ano de 1789 de Nosso Senhor, pelo qual deve pagar de um modo que eu vou falar para vocês. Muito bem. E daí o Carrasco puxando o Tiradentes com a corda como se fosse, sei lá... Chegando até o patíbulo, tipo o palco onde o Tiradentes vai ser morto. Ele subiu ao palco, tem uma certa distância do chão, tem que ser palco, porque daí ao abrir o cadafalso, ao abrir o suporte onde está o corpo do Tiradentes, o corpo cai, estica a corda e o corpo cai como que esticando na altura que seria o corpo dele, entendeu? Quer dizer... Dessa altura que ele vai cair, vai quebrar o pescoço e ele vai morrer instantaneamente, assim com a forca. Ele subiu no patíbulo, que, repito, era tipo palco, e pediu para o Carrasco, acabe logo com isso. Só que um padre quis fazer uma última oração. Aí subiu e vai rezar. Olha essa figura aqui, ó. Interessante, né? O Carrasco tem que ser negro. O padre tem que ser branco, como Tiradentes também. Isso pesa, viu, gente? Não é mimimi da minha parte, não. Isso pesa, viu, gente? Aqui embaixo, vem, nessa parte de baixo aqui, ó, da figura. No exato momento final de Tiradentes, passa uma pombinha batendo as asas. Eu odeio pombas, mas não é o caso. Rato com asas, né? Mas deixa pra lá, senão o pessoal pode encher o saco, que eu não gosto de pomba. Né? Aí o passarinho da paz. Pois é, pombinha branca, tudo bem, que é o passarinho da paz, né? Pombinha cinza, pombinha escura traz doença. Existem certas representações com as quais nós deveríamos ter mais criticidade, mas sobre a questão do negro no Brasil, a gente pode falar num outro vídeo, vem aqui nos comentários, pede, a gente pode conversar a respeito. De todo modo, durante a reza, o negro,
O Carrasco, que é aqui representado na figura que eu mostrei, cumpriu com a vontade última de Tiradentes para acabar logo com aquilo. Durante a última reza, no meio da última reza, abriu-se o cadafalso e um baque foi ouvido, era Tiradentes que caía. Ali nós temos o seu fim. Mas ainda não é o fim. Sabe-se lá por quê, mas Tiradentes não quebrou o pescoço. E o Carrasco, pensando nisso, é para acabar logo, o Tiradentes aqui sufocando, o Carrasco, então, teria se apoiado na corda e mirado, assim, apontado para se jogar sobre os ombros do Tiradentes, fazer peso sobre os ombros do Tiradentes e se jogou. E daí, com o peso que sobressaiu de Tiradentes, junto do Carrasco, aquele bailado tétrico, quebrou o pescoço do Tiradentes. Então morreu, é lógico, por quê, né? Mas ainda não é o fim. Porque ele tem que sofrer um martírio, senão ele não vai se tornar mártir. Já pensou? Mártir é quem sofre martírio. O seu corpo vai ser cortado desse modo. Figura famosa, né? Figura famosa. Cortaram os braços, as pernas, a cabeça. O tronco será sepultado pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Vão dar fim ao tronco dele. Braços. No caminho entre o Rio de Janeiro e Ouro Preto, antiga Vila Rica, sede do governo de Minas Gerais, nós teremos os pedaços colocados. Para finalmente a cabeça do Tiradentes ficar no centro de Ouro Preto, sobre um poste de madeira, como se fosse um tronco colocado assim para representar um monumento, e ali a cabeça, assim como as outras partes do corpo, no caminho até chegar lá, vai ficar exposta e se decompor com o tempo. Mas ainda não é o fim. Roubaram a cabeça do Tiradentes naquela madrugada. 20 de maio de 1792, demorou praticamente um mês para chegar a cabeça dele lá, de quando ele morreu, 21 de abril de 1792, lembrou? Para 20 de maio, mas tudo bem. Roubaram a cabeça e dizem que deve ter sido um admirador de Tiradentes com o intuito de dar, lógico, né, um sepultamento digno para a cabeça de seu ídolo. De todo modo, sumiu. Mas ainda não é o fim também, porque a casa do Tiradentes foi demolida. Além de se demolir a casa, salgaram o terreno para que nada mais ali nascesse. Que algozes, né, gente? Que não precisa tanto. Alguém vai fazer horta, né? Mas vamos lá. Mais ainda, plantaram ali um padrão. Não é que plantaram tipo planta, né? Não é para nada mais nascer ali, porque salgaram o terreno, né? Um detalhe interessante. Isso não cai no vestibular, mas tudo bem. Colocaram como se fosse um monumento, uma marca. Uma marca, né? Digamos uma pedra tipo monumento, né? Aqui viveu o infame réu Joaquim José da Silva, etc. e tal. E da família dele, até a terceira geração após o Tiradentes, são amaldiçoados pela coroa portuguesa pelo crime de lesa majestade. Mas ainda não é o fim. Tá feito o martírio, ele tem que se tornar mártir. Quando? Se tornar herói. Quando? Um herói o é pelo que fez ou pelo menos pelo que ele defendeu. Tiradentes pode até não ter conseguido iniciar a revolta com seus companheiros, mas ele queria o quê? Ele queria a independência do Brasil. Do Brasil não, né? De Minas. Mas vamos falar aqui do Brasil para ficar mais simbólico, e daí o feriado pode ser nacional. E ele queria a independência do Brasil. Quer dizer, quando nós tivermos a independência do Brasil, ele não vai se tornar herói, porque não pode. Quem fez a independência do Brasil, você lembra? Aqui, ó. Dom Pedro, justamente o filho de Dom João VI, que era filho de Dona Maria, a louca. Dom Pedro é neto de Dona Maria. Aliás, ele era muito apegado à avó, tadinho do Dom Pedro. Uma biografia muito legal, Dom Pedro I, gente. A gente pode falar um dia sobre Sua Alteza Dom Pedro I, um príncipe muito interessante. Mas ele tinha sua avó como grande amiga na infância, a louca. Você vê o que foi a infância desse menino, né? Coitado. E ele não vai transformar um sujeito que se rebelaria contra a coroa, contra o poder de sua avó, em herói. Não vai transformar o Tiradentes em herói, entendeu? Até porque o Tiradentes queria a República do Brasil, não monarquia. Não queria monarquia, queria o Brasil escolher os presidentes, do tipo Estados Unidos, entendeu? República. Boa ideia. Então nós teremos que o Tiradentes vai ser herói quando... Pega o quadro. Tiradentes esquartejado, vem aqui, notinha de rodapé, você que presta vestibular... A autoria do quadro Tiradentes Esquartejado é Pedro Américo, 1893. Você sabe, né? Você estuda um pouquinho, pelo menos, de história do Brasil. República no Brasil é em 1889. Se o quadro Tiradentes Idealizado como Jesus é de 1893, Tiradentes é idealizado como herói quando o Brasil república. Na verdade,
verdade já era valorizado no Segundo Reinado, no Brasil Império. Mas no Brasil República que nós temos esta figura do Tiradentes, idealizada como Jesus, assim como o Dom Pedro foi idealizado tipo Napoleão. Pedro Américo, o mesmo autor. Sabia? Mas deixa pra lá. Alguém aqui de vocês assistindo, acho que, né, já ouviram falar. Não, o Tiradentes não tinha barba, porque militar não pode ter barba. Pô, peraí, o Deodoro. Marechal Deodoro, aquele que, digamos assim, proclamou a República no Brasil, porque ele não proclamou, mas faz de conta que sim. Aquele que proclamou a República no Brasil, Deodoro tinha barba. Outros destaques de militares na história do Brasil tinham barba. Não só no século XVIII, no século XIX, pega aqui, além do Deodoro, o próprio patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias e outros patronos, Malê, Sampaio, Villagrán Cabrita. Eu não vou falar desses patronos hoje, mas tudo bem. Eles usavam barba e Tiradentes, por sua vez, poderia estar usando também. Tá, cabelo comprido ele não teria, porque militar não pode ter cabelo comprido. No século XVIII podia sim. No século XVIII poderia sim. Do tipo oficiais europeus usando peruca com cabelo comprido. Tá, mas não vão discutir cabelo comprido ou não. De todo modo, o Tiradentes, quando morreu, não estava com barba comprida, nem cabelo comprido. Mas vamos idealizá-lo dado o seu sacrifício. 100 anos depois da sua morte, em 1892, justamente, o centro de Ouro Preto, eu já te mostrei o monumento. Erigiram um monumento em homenagem a ele. Lá no alto do monumento você pode ver, olha só, a estátua de Tiradentes, está vendo? Lá atrás da imagem, você vê aquele casarão assobradado, antiga residência do governador das Minas. E daqui da sacada da casa do governador, dá para ver, olha só, um monumento a Tiradentes e lá longe o antigo Fórum de Ouro Preto. É por isso que a estátua que está encimando o monumento dá as costas para o governador de Minas, observando, entendeu? O antigo Fórum, a antiga Casa de Leis, a antiga Casa da Justiça. É simbólico, portanto, também. É isso. Idealizamos, criamos o herói. Conselho de amigo, lembre-se, herói é aquele que, criado para corresponder às necessidades de uma época e uma sociedade, tá bom? Há vários em nossa história, se você concorda ou não vem ao caso, mas trabalhemos a interpretação em relação a eles. É sempre tão gostoso, gente. É sempre tão legal dialogar com literatura, dialogar com gramática. Uai, pega o hino à República, que era para ter sido o hino nacional. Você não conhece, né, o hino à República? Ninguém conhece o hino à República, tá bom. Mas no hino à República também se fala de... Segunda estrofe, lembra? Não lembra, né? Sangue vivo do herói Tiradentes, etc. e tal. Então, cara, interpreta um hino nacional brasileiro do Império, que hoje a gente conhece como o hino da independência. Lá não se fala do Tiradentes. Interpreta o hino nacional brasileiro da República, que é o que a gente conhece hoje, falando sobre Dom Pedro, num hipérbato que nós temos saborosíssimo na primeira estrofe. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, mas a métrica não ficou legal, não rimou muito bem, então, né? Isso. Vamos saborear a história juntos. Eu espero vocês aqui nos próximos vídeos para a gente poder conversar. E também para a gente, ocasionalmente, abordar algumas polêmicas. Por exemplo, há quem diga que ainda não é o fim. Tiradentes não morreu. Não que ele está vivo, né? Pelo amor de Deus. Mas, né? Imagina. Mas ele não morreu. Como? Alguém morreu no lugar, então? Porque aquele povo todo assistindo transmissão ao vivo, aquele imagens e etc. Tem gente que fala que quem teria morrido seria um tal de Isidro Gouveia. Já ouviu falar dessa? Negociaram para morrer no lugar do Tiradentes e o Tiradentes teria se salvado. Não, mas espera. Como é que ninguém ali reconheceu? O Tiradentes era de Minas, não do Rio de Janeiro. Mas levaram a cabeça dele até Ouro Preto, Minas, e a cabeça sumiu. Vejam,
Obrigado por me acompanhar, um forte abraço de amigo e a gente se vê em outra oportunidade, também dialogando um pouco mais sobre outros vieses de outros assuntos que a nossa história permite. Valeu, gente. Obrigado.